Fala pessoal, tranquilo? De volta para mais uma aula do nosso canal e mais um conteúdo aqui do nosso quadro Quarta em Seno, porque quarta é dia de geometria. Maravilha? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre relações métricas do triângulo. Tranquilo? Vocês já repararam como os triângulos fazem parte da nossa vida? Seja em pontes, telhados, placas de trânsito e até na natureza? Mas você sabia que com apenas algumas informações sobre um triângulo é possível descobrir muita coisa sobre ele? Nessa aula nós vamos aprender relações métricas, ou seja, fórmulas que nos ajudam a calcular lados, alturas, ângulos e até áreas de triângulos. Parece complicado, né? Mas calma. Vamos começar com o triângulo mais famoso, o triângulo retângulo, que é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Depois vamos fazer essas contas aí com qualquer tipo de triângulo. Maravilha? Com essas ideias, você vai perceber que resolver triângulos é quase como montar um quebra-cabeça. Quando você tem algumas peças, o resto começa a se encaixar. Vamos nessa, pessoal? Então, sem enrolação, aqui eu já trouxe aqui um triângulo retângulo, tá? Então, aqui estaria posicionado o ângulo de 90 graus. E daqui a gente já consegue achar algumas relações métricas aqui que vão ser extremamente importantes para a gente. Tranquilo? A primeira delas, pessoal, eu acho que é a mais usual, que a gente usa mais, né? Que é a relação de Pitágoras, ou seja, como A aqui é a minha hipotenusa e C e B são os meus catetos, lá de Pitágoras ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Tá? Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Maravilha? Aqui, pessoal, é importante a gente mencionar para vocês não ficarem bitolados nessas posições das letras, tá? É muito mais importante a gente entender as relações, porque cada literatura traz aqui uma posição dessas letras. Mas entendendo o conceito, o resto aqui não será problema para a gente. Maravilha? Uma segunda relação, pessoal, que é também direta, né? É mais fácil da gente visualizar, é a seguinte, ó. O tamanho aqui, ó, da minha hipotenusa nada mais é do que a soma de n mais m, né? Então, eu tenho essa segunda relação aí. A é igual a n mais m. Tranquilo, pessoal? Maravilha. A nossa terceira relação, pessoal, a gente pode fazer uma analogia com aquela escola de inglês, tá? Que é basicamente o seguinte. O quadrado desse cateto aqui é igual ao produto n vezes a nossa hipotenusa. Maravilha? Então, a escola de inglês lá é CNA. Então, sempre que possível, lembre disso, que aí vai ficar fácil da gente memorizar. Pessoal, se desse lado aqui segue essa relação, do lado oposto aqui também é verdadeiro, né? Então, b ao quadrado é igual também ao produto de m vezes a nossa hipotenusa. Maravilha? Show de bola. Uma quinta relação, pessoal, que a gente também consegue estabelecer é o seguinte, ó. A minha altura vezes a minha hipotenusa é a mesma coisa que o produto dos meus catetos. Maravilha? Sendo a nossa quinta relação. E para finalizar, pessoal, nós também temos uma relação da altura ao quadrado, que é a multiplicação de n vezes m. Maravilha? Pessoal, então essas são as 6 relações métricas que a gente vai utilizar bastante aí na resolução de exercícios. Maravilha? Como eu sempre falo para vocês, é extremamente importante não só ver a teoria, mas também aplicar na prática. E por esse motivo eu trouxe aqui para a gente alguns exercícios que nós faremos agora. Aqui, pessoal, ele pede o seguinte, ó, calcule o valor de y nos triângulos retângulos. Maravilha! Então aqui, basicamente, a gente vai ter que usar as propriedades que a gente viu há pouco. Maravilha? Então ele está me dando um cateto aqui, tá? Está me dando a base aqui desse triângulo e me dá a hipotenusa. Então, como eu tinha visto lá e associado a outras letras, aqui estava o C, aqui estava o A, tá? E aqui estava o N. Então, neste tipo de exercício aqui, a gente vai ter que usar essa métrica. Eu sei que esse cateto ao quadrado é igual à multiplicação deste cara aqui vezes a minha hipotenusa. Maravilha?
Então, aqui, nesse exercício, ficará y ao quadrado é igual a 16 vezes 25. Maravilha? Então, vamos resolver isso aí agora. Então, y ao quadrado é igual. E aqui, pessoal, só para a gente facilitar, eu vou quebrar esse 16 aqui em 10 mais 6, tá? Só para facilitar a minha conta, vezes 25. Então, aqui ficará y ao quadrado é igual a 10 vezes 25, 250, ok? Mais 6 vezes 25, 6 vezes 20, 120, mais 5 vezes 6, 30, ok? Então, aí eu consigo aí, pessoal, fazer a dedução desse cara aí, ó. Então, y ao quadrado, deixa eu dar um espaço aqui. Então, y ao quadrado vai ser 120 mais 30, 150, mais 250, 400. Maravilha? Então, raiz de 400 aqui é uma raiz simpática para a gente. O nosso y aí será 20 unidades de comprimento, porque ele não fala aí se é centímetros, não dá nenhuma medida aí para a gente, ok? Então era isso que ele queria que nós fizéssemos neste exercício. Repare, pessoal, que é extremamente simples, tá? Levando em consideração que você já tem o conhecimento das nossas relações, o exercício fica extremamente simples. Maravilha? Vamos para o próximo. Aqui mais uma vez, pessoal, associando com o meu desenho original, aqui era o meu lado B, aqui era o meu lado M, tá? E aqui a nossa hipotenusa A. Então a relação ela mantém normal. Então y ao quadrado será o quê? 4 vezes 9, ok? Aqui uma continha extremamente simples para a gente e vai dar uma raiz aqui simpática para a gente. 9 vezes 4, 36. Então, neste caso aqui, o meu y será a raiz de 36, que é 6 aí, unidades de comprimento que a gente utilizou. Maravilha? Então, mais um exercício aí extremamente simples, sem nenhuma dificuldade, tá? Repare que a gente faz isso aí em poucos segundos, mas vamos seguir em frente. Olha, mais uma métrica aqui que a gente vai ter que utilizar e também sem segredo, pessoal. Ó, aqui agora, esse y aqui é como se fosse o meu h, aqui o n e aqui o m. Lembra lá da nossa relação? H ao quadrado é igual a m vezes n. Então, seguindo o mesmo raciocínio, y ao quadrado será igual a 4 vezes 16. Maravilha? Então, vamos lá. Y ao quadrado é igual a 4 vezes... Aqui só por um capricho, tá, pessoal? Vou fazer quebrado aqui mais uma vez. Quem já tem prática com cálculo aqui não precisa nem fazer desse jeito, ok? 4 vezes 10, 40. 4 mais, né? 4 vezes 6, 24. Então, maravilha. Só deixa eu dar um espaço aqui para a gente. Então, nosso y ao quadrado será igual a 64. Raiz de 64 é 8, né, pessoal? Então, nosso y, nesse caso aqui, será 8 unidades de comprimento. Beleza? Maravilha. Repare mais uma vez, pessoal, sabendo aqui as nossas relações, é um negócio extremamente simples, mas pode ser que caia exatamente desse jeito, porque o mais difícil é o aluno saber as relações, tá? E não propriamente aplicá-las. Maravilha? Então aqui, pessoal, mesmo raciocínio, ó. Aqui é como se fosse o meu C, aqui é como se fosse o meu B, aqui é o meu H e aqui é o meu A. Lembra que a gente tem uma relação A vezes H, ou seja, a minha hipotenusa vezes a altura é a mesma coisa do que o produto dos catetos? Então é exatamente assim que a gente vai fazer. Ó. 5, que é a minha hipotenusa, multiplicado pela minha altura, é igual ao produto dos meus catetos, 3 vezes 4. Maravilha? Então aqui dará
5y é igual a 12. E aqui neste caso, pessoal, tá? Eu vou simplesmente deixar na forma de fração. E aí, vou simplesmente passar esse 5 que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. Maravilha? Ah, não, vamos deixar na forma decimal, não precisa deixar na forma de fração, mas eu tenho um pouco de dificuldade aqui para fazer esse tipo de conta. Não tem problema nenhum, pessoal. O que a gente pode fazer? Vamos multiplicar em cima e embaixo por 2. Então, 12 vezes 2, 24. 25 vezes 2, 10. E aí fica muito mais fácil para a gente fazer a conta. 24 dividido por 10, 2,4 unidades de comprimento. Tranquilo? Então aqui eu fiz o caminho inverso. Geralmente a gente simplifica aqui a nossa fração. Neste caso aqui, só para ter mais segurança, né, e não correr nenhum risco de perder o exercício por um erro aqui de conta, eu multipliquei tanto em cima como embaixo para dar um divisor aqui de 10 para facilitar a minha vida. Maravilha, pessoal? Acho que por enquanto aqui não tem muita dificuldade, né? Vamos seguir para o próximo exercício aqui e ver o que ele está pedindo. Ele diz lá, Glorinha calculou os valores de H, M e N do triângulo da figura abaixo. Qual é a soma dos valores encontrados? Maravilha. Então aqui puramente aplicar lá as nossas relações. Maravilha. Vamos começar aqui com o M, determinando M. Então simplesmente eu sei que este cateto aqui ao quadrado é a mesma coisa que este lado aqui multiplicado pela minha hipotenusa, ok? Então vamos lá. Então é como se fosse aqui o C. Lá no meu desenho original estava o C, o N e o A. Lembra lá da escola de inglês? C ao quadrado é igual a NA. Então, neste caso aqui, o meu C seria o 6. Então, 6 ao quadrado vai ser igual a M vezes 10. Maravilha? Então, sem problema nenhum. Então, ficaria aí 36 é igual a M vezes 10. Neste caso aí, pessoal, muito tranquilo para a gente achar o nosso valor de M. Simplesmente eu pego esse 10 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, M será 36 dividido por 10. O meu M, nesse caso, será 3,6 unidades de comprimento. Tranquilo, pessoal? Então, maravilha. O meu M a gente já achou. Agora vamos achar o nosso N, a mesma relação. Aqui seria o nosso B lá do exemplo que eu fiz, né? B ao quadrado seria M vezes A. Então aqui eu vou seguir o mesmo raciocínio. 8 ao quadrado é igual a N vezes 10. Tranquilo? Então só dando espaço aqui. Então, eu já vou passar esse 10 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então, N será 8 ao quadrado, 64, dividido por 10. Daqui eu sei que o meu N é 6,4 unidades de comprimento. Maravilha? E a última relação que ele pede aí, pessoal, é a altura. Então, a altura ao quadrado é a mesma coisa que o produto de M vezes N. Tranquilo? M vezes N eu acabei de achar, então vai ficar aí. A altura ao quadrado vai ser igual a M vezes N. Maravilha? Então vamos colocar aqui. A altura ao quadrado será igual a 6,4 vezes 3,6. Maravilha? Então, nossa altura aí seria a altura ao quadrado igual a 23,04, o que nos daria aí uma altura de 4,8 unidades de comprimento. Tranquilo? O que ele pede para a gente? Onde está o comando da questão? Ficou aqui para baixo, ó. Qual é a soma dos valores encontrados? Então, vamos colocar aqui os valores encontrados. Vamos lá. O nosso M será igual
a 3,6 unidades de comprimento. O nosso N será igual a 6,4 unidades de comprimento. E a nossa altura H aí será igual a 4,8 unidades de comprimento. Tranquilo? O que ele quer aí no caso é M mais N mais H. Então, no caso, dará 3,6 mais 6,4, 10. 10 mais 4,8, 14,8 unidades de comprimento. Tranquilo? Então, esse era o exercício. Vamos ver se a gente tem essa resposta. Tem aqui, correto? Então, letra C é a nossa alternativa aí. Então, já partindo aqui para o nosso último exercício, pessoal, vou até diminuir um pouco aqui a figura, tá? E ele fala lá, ó, deixa eu só posicionar aqui bonitinho. Ele fala lá, a soma dos números correspondentes às medidas A, D, C e H no triângulo da figura abaixo forma uma senha que abre o cofre do senhor Adamastor. Qual a senha do cofre do Adamastor? Né? Então vamos lá, pessoal. É a mesma coisa, aplicar as relaçõezinhas métricas que a gente viu até o momento. Tranquilo? Vamos fazer a primeira aqui, que é o nosso A. Nosso A simplesmente vai ser a soma deste cara aqui com este cara aqui. Então, A vai ser 18 mais 32, que vai nos resultar aí em 50. Ok? Então, A é igual, só deixa eu colocar na letra maiúscula, A é igual a 50. Maravilha. Primeira relação a gente já achou. Maravilha? Vamos fazer a relação aqui de B agora? Então, vai lá. B ao quadrado, tá? Será igual a 18 vezes 50. Maravilha. Então, 18 vezes 50, pessoal, eu vou fazer aquele mecanismo lá. 18 vezes 50 é 10 mais 8 vezes 50, só para facilitar a conta, tá, pessoal? Então, 10 vezes 50 vai dar 500, mais 8 vezes 5, 40, tem um zero, então mais 400. Então, neste caso aqui, o meu B será igual a raiz de 900, que será igual a 30 unidades de comprimento, tá? Só para a gente não se perder, e aqui eu também esqueci de colocar, também colocarei unidades de comprimento. Perfeito, pessoal? Então, maravilha, a gente já calculou o nosso A, já calculou o nosso B, vou até colocar um B aqui para não ficar perdido, tá? Então, nosso B será 30 unidades de comprimento. Agora, o nosso C, a relação de C também é exatamente igual, então vai ficar C ao quadrado, vai ser igual a 32 vezes 50, tá? Vou fazer o mesmo mecanismo de fazer o seguinte, 32 é 30 mais 2 vezes 50, ok? Então, isso aí vai dar 50 vezes 3, 150, como tem um zero vai dar 1.500, mais o quê? 2 vezes 50, 100, então mais 100. Isso aí vai nos dar que o nosso valor de C é igual a raiz de 1.600, que é uma daquelas raízes extremamente simpáticas para a gente, ok? Então, vamos lá. 10 vezes 10, 100. 20 vezes 20, 400. 30 vezes 30, 900. 40 vezes 40, 1.600. Então, o meu C é igual a 40 unidades de comprimento. Maravilha. Então, só vai nos restar calcular aí, pessoal, a nossa altura. Então, a gente sabe que a altura ao quadrado vai ser o produto de 18 por 32. Tranquilo?
E aí a gente fecha aí esse exercício. Então, a altura ao quadrado vai ser 18 vezes 32. Maravilha? Mais uma vez aqui, pessoal, eu vou quebrar. Aqui agora eu vou fazer diferente. Ao invés de fazer 10 mais 8, eu vou fazer 20 menos 2 vezes 32. E por que que eu fiz isso? Porque se 32 vezes 10 é 320, vezes 20, né? 32 vezes 20 será o quê? 640, ok? E agora aqui eu vou simplesmente subtrair 32 vezes 2, que é 64. Tranquilo? Então aqui eu já vou conseguir achar que a minha altura será igual a raiz quadrada de 576. Tranquilo? Então, a minha altura será igual a raiz de 576, pessoal, está entre a raiz de 400 e a raiz de 900. Ok? Então, vai estar entre 20 e 30. Se fosse 21, meu último dígito seria 1. 1 ao quadrado, 1. Então, não pode ser. Se fosse 22, 2 ao quadrado, 4. Então, também não pode ser. Se fosse 23, o último dígito 3, 3 ao quadrado, 9. Então, também não pode ser. Se fosse 24, o meu último dígito 4, 4 ao quadrado, 16. Ou seja, poderia ser 24. Beleza, vamos ver se tem mais um. Se fosse 25, 5 ao quadrado, 25, então não daria. Se fosse 6, 6 vezes 6, 36. 36, o último dígito seria 6, então também poderia ser 26. O 27, 7 ao quadrado, 49. 28, 8 ao quadrado, 64. O 29, 9 ao quadrado, 81. Então não poderia, só poderia ser esses dois números. Aí você vai me dizer assim, poxa, mas como é que eu vou saber se é 24 ou 26? E aí, pessoal, vale a pena a gente colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Então, 20 ao quadrado, ok? É igual a 400. Maravilha. 30 ao quadrado, 30 ao quadrado é igual a 900. Maravilha? Repare que eu tenho uma distância aqui, ó, 900 menos 400, 500. Ou seja, entre esses dois números aqui, eu tenho 500. A metade de 500 é 250. Então, o meu número aqui, ó, o meu número, né, ou ele está acima de 650 ou abaixo de 650, ok? Então, é a diferença que foi feita. Como o meu número aqui está abaixo de 650, só pode ser o meu menor número, tranquilo? Então, neste caso aqui, a minha altura obrigatoriamente tem que ser 24 unidades de comprimento. Ah, imagine lá que a minha raiz fosse 26. Então, 26 vezes 26 é 676, ou seja, está acima, né, de 650, então estaria mais próximo de 900 do que mais próximo de 400. Então, nesse caso aqui, como está abaixo, né, de 650, dentre esses dois números aí, só pode ser 24 unidades de comprimento. Maravilha? Então, dito isso, pessoal, evidentemente que isso aqui é só uma forma da gente raciocinar sem fazer tanta conta, tá? Como ele fala aí que a somatória, né? Aqui, ó, eles formam uma senha, né? Ele diz lá que a soma dos números forma uma senha, então vamos somar esses caras aí agora, tá? Então, A mais B mais C mais H será igual a 50 mais 30 mais 40 mais 24. Então vamos lá. 50 mais 30, 80. 80 mais 40, 120. 120 mais 24, 144 unidades de comprimento. Beleza, pessoal? Vamos ver se a gente tem essa resposta. Item D, 144 aí.
Maravilha, pessoal. Vamos ver se a gente tem mais exercício. Não. Pessoal, hoje foi extremamente rápido, tá? Espero que tenha ajudado. Tranquilo? Sempre é importante a gente desenvolver os cálculos, mas também entender como é feito, tá? Então, se a gente conseguir compreender essa relação métrica aqui, com certeza não teremos problemas aí para solucionar os exercícios aí. Maravilha? Então, pessoal, espero que tenha ajudado. Compartilha com o pessoal aí que tem dificuldade, se inscreve no canal, tá? Sempre que possível a gente está trazendo coisa nova. Não entendeu? Deixa lá nos comentários a sua dúvida que eu terei o maior prazer de ajudá-los. Então, maravilha? Então, esse aqui foi mais um Quarta em Seno. Um forte abraço, até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal.